Olá, querido, graça e paz, boa noite. Hoje nós trataremos no texto de João, capítulo 20, versos 25. O tema dessa mensagem é um discípulo exemplar. Amém? João, capítulo 20, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Então os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos na mão e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crereis. Queridos, nessa noite nós vamos tratar de um discípulo que é conhecido por sua incredulidade, e ficou conhecido que para crer teria que ver. Nessa noite nós trataremos de Tomé, o discípulo que era chamado Dídimo, este homem que ficou conhecido, meus irmãos, pela sua incredulidade. Quando nós pensamos, logo pensa, né? Eu tenho que ver para crer. E virou até jargão no meio do povo aí, né? Porque eu tenho que ver. Se eu não ver, eu não creio. Mas, meus irmãos, este homem, este Tomé, este que duvidou, este homem tem muito a nos ensinar. Eu quero que você saia daqui nessa noite, você que me acompanha também online, que você entenda que a vida de um homem não pode ser marcada ou maculada apenas por um fato. Mas nós vamos entender isso. Este mesmo Tomé, irmãos, que nós acabamos de ver, que disse que só creria se visse e tocasse, este homem, ele tem algumas características notáveis e que nós também precisamos ter. Características dessas, meus irmãos, de um evangelista, que após ele ver Jesus, ver a ascensão de Jesus, este mesmo Tomé, ele parte para a pregação do evangelho na Índia e na Síria. Um homem valente, um homem que pregava, um homem que evangelizava, um homem que atendeu ao chamado de Jesus. Mas sempre é mais fácil a gente levar para o lado do Tomé, né? Não creu e queria tocar. E às vezes nós também nos enquadramos dessa forma. Será, meu pai? Será que é assim? Será que não é? E aí às vezes nós fazemos algum tipo de oração, tipo assim: Pai, eu já fiz esse tipo de oração, viu, irmãos? Se o Senhor está aqui neste momento de oração, fala comigo, Pai. Tem alguns aí que vai dizer: Pai, mexe pelo menos a cadeira, mexe pelo menos a persiana aqui, Pai. Às vezes a gente está igual a Tomé. Mas, meus irmãos, nós temos que olhar os fatos notáveis da vida de um grande homem. Este homem que foi um discípulo exemplar. Olhando para este texto, meus irmãos, e olhando também para a vida deste homem, a primeira coisa que eu quero ressaltar neste texto, que um discípulo exemplar quer ter absoluta certeza do caminho a seguir. Irmãos, este homem, ele tinha certeza, após a ascensão de Jesus, o caminho que ele estava seguindo, a quem ele estava servindo. E nós vemos, irmãos, que ali, se você voltar comigo no Evangelho de João, capítulo 14, você vai ver que este mesmo Tomé também se manifesta. Este mesmo Tomé faz uma pergunta, meus irmãos, que é uma pergunta profunda no Novo Testamento. Veja o que ele diz aí, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Irmãos, este Tomé, este homem, meus irmãos, que às vezes nós só lembramos dele pela sua falta de crença, este homem faz uma pergunta muito profunda, que, meus irmãos, vai direcionar o cristianismo. Na verdade, não é a pergunta dele, mas sim a resposta de Jesus. Ele pergunta para Jesus: Jesus, se nós não sabemos para onde vais, como nós podemos saber? Como nós podemos ter o nosso coração calmo? Porque o Evangelho de João, capítulo 14, começa com Jesus, meus irmãos, acalmando o coração dos discípulos. Porque Jesus, pela segunda vez até o verso 14, já tinha anunciado a sua partida. E ele vai começar no verso 1 dizendo: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele continua esse texto até chegar no verso 5, onde este Tomé vai se revelar, fazer a pergunta cabal do texto. Jesus vai dizer a ele: Tomé, discípulos, humanidade, eu sou
caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, neste momento, este discípulo exemplar, quando nós olhamos logo o texto que nós lemos do capítulo 20, nós entendemos que este homem estava se lembrando desta primeira pergunta. Às vezes a gente quer logo incriminar, né? Tomé. Mas irmãos, ele lembra-se das palavras de Jesus dizendo que ele iria. E agora ele fala aos outros discípulos: eu só creio se eu ver e tocar. Porque o meu Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um discípulo exemplar não fraqueja no meio do caminho. Que é isso, pastor? O fraquejar, meus irmãos, não é que às vezes a batalha que nós podemos perder, mas é parar, é desistir. Porque um discípulo exemplar, ele tem a certeza do caminho que ele está trilhando. O caminho que é Jesus. Os irmãos, não fraquejem no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Lembre-se que Jesus quebra a incredulidade destes homens, faz uma promessa a estes homens, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está conosco, meus irmãos, neste caminho. Ele está conosco guardando, sustentando, protegendo e nos conduzindo ao Pai, à morada celestial. Tomé abre a sua boca dizendo: eu tenho que ver, tocar, para crer. Mas ele já tinha recebido uma promessa. E às vezes eu e você nos encontramos nesta mesma situação. Recebemos Jesus? Estamos no caminho? Temos aqueles momentos, né, de explosão. Vou sair, vou evangelizar, vou arrebentar e vai ser uma bênção. Mas aí a problemática vem, aí a gente começa: Pai, te revela-te a mim, Pai. Pai, eu preciso do Senhor. Irmãos, é uma oração certa, sim, clamar ao Senhor. Mas nós não podemos parar no meio do caminho, porque o caminho é Jesus. Mesmo com dificuldades, mesmo com os problemas, mesmo com tudo que a vida tem negado a nós, irmãos, que é uma vida plena, nós precisamos continuar firmes neste caminho. Deixar a insegurança de lado, deixar as incertezas de lado e prosseguir para o prêmio da soberana vocação que é Jesus Cristo, a morada celestial. Não deixe que a insegurança tome conta do seu coração. Jesus lhe fez uma promessa. Jesus fez uma promessa a estes homens. Jesus envia o Consolador para estar conosco nessa caminhada. Porque Jesus sabe, irmãos, que essa caminhada é difícil. E para ser um discípulo exemplar de Jesus, nós temos que ter certeza que temos que seguir neste caminho firmes e constantes, perseverando sem olhar para a esquerda nem para a direita. Se a família não quer, você continua. Se os amigos não querem, você continua. Se muitos estão duvidando, você precisa permanecer. Você é um discípulo de Jesus. Você é um chamado de Jesus. Você está no caminho que levará aos céus. Em segundo lugar, um discípulo exemplar não mede esforços para agradar ao seu mestre. Volta comigo aí no capítulo 11 de João, meus irmãos. Capítulo 11, 13 ao 16. Observe essa narrativa. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos até ele. Olha o verso 16, o nosso personagem aí. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com eles. Irmãos, um discípulo exemplar, aonde Jesus vai, ele vai. Aonde Jesus aponta, ele está indo. Onde Jesus chama, ele vai. Aonde Jesus comissiona ele, ele está lá. Neste ponto, irmãos, o mesmo Tomé que nós começamos lendo ali, que ele foi incrédulo, que tinha que ver, tocar para crer. Neste texto ele está dizendo que vai até a morte com Jesus.
Eu aprendo, irmãos, que há dificuldades, há momentos de tristeza, há os picos, né, que a gente chama de cristianismo. Tem dia que eu estou arrebentando a boca do balão, mas tem dia que o balão está arrebentando com a boca. E nesse ponto, meus irmãos, Tomé está dizendo, vamos com ele. Irmãos, mas um discípulo exemplar, ele tem a preocupação de agradar e se esforçar para estar com este mestre. Imagina, meus irmãos, parece até contraditório olhar para o primeiro texto e para agora. Eu tenho que ver para crer Jesus, sendo que aqui no texto eu vou com ele até para a morte se preciso for. Tomé não era um Pedro não, viu? Arranca da espada, não tem não que eu lhe corto, né? Mas, meus irmãos, ele estava disposto naquela situação a morrer por Jesus. Um discípulo exemplar está disposto a dar tudo na sua vida por Jesus. E hoje nós vivemos um cristianismo fraco. Saímos das nossas casas, cumprimos o nosso ritual de apenas 1 hora agora, né? Antigamente era 1h30. Não oramos, não buscamos, não evangelizamos, não jejuamos, irmãos. Nós precisamos ser discípulos exemplares. Nós precisamos esforçar, irmãos, para agradar ao nosso mestre. Quem está disposto a morrer por esse mestre? Quem está disposto a entregar a sua vida por este mestre? Tomé estava, mas a gente quer julgar Tomé. E o incrédulo. Irmãos, esteja disposto para agradar o seu mestre. Se sacrifique, meu irmão, ore mais. Senhor, eu não tenho aquele apetite mais quando eu me converti, irmãos. E esforce. Busque a presença desse Jesus, desse Deus. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E lembrando, meus irmãos, ele sacrificou tudo por mim e por você. Cabe a nós, irmãos, entrarmos pelos princípios notáveis de Tomé. Aonde o meu mestre está, eu quero estar. Aonde ele me mandar, eu vou. Eu vou me esforçar. Eu vou orar mais. Eu vou jejuar mais. Eu vou amar vidas que não querem saber de Jesus. E eu vou alcançá-las através da oração. Irmãos, um discípulo exemplar, ele se esforça. Ele quer. Mas às vezes nós não nos esforçamos para nada. Nossa hora de leitura da palavra é 5 minutos no café da manhã, 3 minutos depois da janta para dormir. A nossa oração é pequenininha. Irmãos, entenda, você é um discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus, aquele que serve a Jesus, aquele que foi salvo em Jesus, ele se esforça para agradar o seu mestre. Faça uma pequena retrospectiva dentro de você. Quando você aceitou a Jesus, e como você está agora? O que você tem feito para Jesus? Ou você tem que ver para crer? Ou você quer se enquadrar igual a Tomé, do capítulo 20, a partir do verso 25? Não, irmão, sejamos um verdadeiro exemplo de discípulo de Jesus. Em terceiro lugar, um discípulo exemplar reconhece as suas fraquezas. Volta comigo para o capítulo 20 do Evangelho de João. Olha o que este Tomé, meus irmãos, vai dizer perante Jesus. Capítulo 20. Olha o que este Tomé vai dizer. 8 dias depois, versos 26. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos. E Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Pois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê a minha mão. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor, meu Deus e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque viste, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Irmãos, este Tomé, agora ele está diante a Jesus. Agora o seu pedido é atendido. E Jesus está dizendo: estende a sua mão, Tomé. Toca aqui no meu lado, toca na minha mão.
Irmãos, e esta exclamação do verso 28 nos quer dizer muito, porque ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece Jesus, ele lembra da promessa de Jesus, ele lembra que Jesus vinha fazendo até sua morte e agora está vivo. Ele reconhece. Verso 30, Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados nestes livros. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. Irmãos, um verdadeiro discípulo de Jesus, um discípulo exemplar, reconhece a sua fraqueza. Jesus, eu errei, eu não criei na sua palavra. Jesus, eu me esqueci dos momentos que nós estávamos juntos. Eu esqueci que alguns dias atrás, algum tempo atrás, você me disse que era o caminho, a verdade e a vida. Mas nem por isso, meus irmãos, Jesus coloca Tomé de lado. Este homem tem a morte mais horrenda possível. É transpassado por flechas enquanto faz as suas orações. Este homem tem a sua morte encomendada. Porque, irmãos, ele creu e ele foi um discípulo exemplar. Ele duvidou no início, mas agora ele volta atrás e cumpre tudo aquilo que Jesus chamou. Talvez você esteja na condição de Tomé. Começou bem a corrida. Começou bem a caminhada. Ouviu o chamado da parte de Jesus. Começou bem, trabalhando continuamente. Mas em um momento, você parou. Em um momento, você duvidou. Em algum momento, você perdeu a alegria de servir a este Jesus. Faça igual a Tomé. Reconheça Jesus no meio do sofrimento. Arrependa-se dos seus maus caminhos e volte a servir a este Jesus. Às vezes nós queremos uma prova. E nós às vezes oramos assim: Pai, me dá uma prova que o Senhor está aqui, que o Senhor está me olhando, que o Senhor está me vendo. Irmãos, a maior prova que Jesus está conosco é a operação da obra que Ele fez em nossas vidas. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que passava os outros para trás não passa mais. Quer prova maior que este Jesus nos chamou, nos comissionou, tem nos guardado até aquele grande dia. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a consertar erros. Pai, eu errei aqui. Senhor, eu tentei dessa forma até aqui. Mas infelizmente, Pai, foi um erro. Pai, muda a minha situação. Muda a minha vida. Não permaneça no erro. Irmãos, um erro atrás de outro erro é um abismo que chama outro abismo. Arrependa-se dos seus maus caminhos, se volte para Jesus, porque Ele é fonte de vida eterna. Como Ele disse a Tomé: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega-se ao Pai a não ser por mim. E Tomé, um discípulo exemplar, entrou por este caminho. Em quarto lugar, um discípulo exemplar é companheiro em todos os momentos. Irmãos, este mesmo Tomé, que ouviu as palavras proferidas por Jesus, este mesmo Tomé, que queria ir com Jesus até a morte, este mesmo Tomé, meus irmãos, que duvidou e Jesus agora o confronta face a face, ele tem uma transformação radical. Como você sabe disso, pastor? Capítulo 21, versos de 1 a 3. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Do seguinte modo, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. E Simão, Pedro, lhe disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Irmãos, o Tomé que estava descrente, o Tomé que no seu ímpeto, quando está vendo Jesus operar os milagres, diz que até a morte ia com Jesus. Agora, meus irmãos, ele não quer sair de perto dos discípulos. Agora ele quer somar com os discípulos. Vocês vão pescar? Estou junto. Vocês vão assar uma carne? Estou junto.
Vai assar um peixinho? Tô junto. Vão evangelizar? Tô junto. Um discípulo exemplar, irmãos, é companheiro em todos os momentos. Tudo indica, meus irmãos, que Tomé não era pescador. O que esse Tomé está fazendo no meio de pescadores, entrando dentro de barco? Aprendo alguns princípios aqui. Não é porque eu não desempenho uma função com maestria, como os outros, eu não possa fazê-la. Costumo brincar aqui com os irmãos que eu não canto bem. De vez em quando a gente solta a garganta aqui com alegria. Para somar, irmãos, para o reino dos céus. Pastor, eu não prego tão bem assim, eu me enrolo nas palavras. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. A igreja vai fazer algum evento, esteja lá. Vai visitar um irmão, esteja lá. É oração, esteja lá. Estar junto, meus irmãos, é isso que Tomé está nos ensinando. Não importando a situação, temos que estar juntos. E aqui eu uso dito popular, é aquele pau para toda obra, né? É o pau de andaime. Os irmãos conhecem pau de andaime, né? Está no andaime, de repente já virou passarela. Quando já não dá para mais nada, lixa-se essa madeira, leva para o Rogers lá na madeireira, né, Rogers? Abraço para você. Faz um móvel bonito. É pau para toda obra. Assim devemos ser nós, irmãos, na pregação do Evangelho, na expansão do reino. Nós precisamos, irmãos, servir com maestria. Se somos discípulos de Jesus, nós precisamos estar juntos uns com os outros, orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros, trabalhando na obra do Senhor, seja você sabendo fazer ou não. Se você não sabe, o Senhor capacita. Talvez você diga, pastor, eu não sei para o que fui chamado para fazer. Peça a Deus, meus irmãos, que Ele realce seus dons e talentos. Tomé, irmãos, através da Escritura Sagrada, não era pescador. Entendemos que este homem está igual um cachorro no meio das focas. O que eu estou fazendo aqui? Mas ele estava lá, querendo servir, querendo estar junto, querendo glorificar, querendo adorar, querendo anunciar. O reino de Deus está carente, meus irmãos, de pessoas com essas características. O reino dos céus está cada dia mais carente. Essa palavra, ela supre todas as outras. Pastor, temos que pintar a igreja. Parece 2. Preciso orar. Parece 2. E pedir louvor. Parece 1, 2. Precisa lixar os bancos para pintar de novo. Parece 1. Professor da escola dominical, 1, 2. Irmãos, sejamos igual a Tomé. Se o meu Jesus está ali, eu quero estar ali. Se Ele mandou eu fazer isso, eu vou fazer isso. Se Ele me mandou ir, eu vou. Se a igreja do Senhor está indo nessa direção, eu também vou. Nós precisamos ter as mesmas características que este homem. Irmãos, nós temos que ter certeza do caminho que nós estamos trilhando. E trilhar neste caminho é pregar o Evangelho todos os dias, é sofrer com Jesus todos os dias, é se entregar na obra do Senhor todos os dias. Talvez você esteja aí pensando, pastor, você falou aí para mim fazer isso e aquilo. Irmãos, eu não estou dizendo que você é obrigado a trabalhar numa área a qual você não se encaixe, mas se esforce. Se esforce para estar lá. Pastor, eu não gosto de visitar ninguém. Está conversando lá, tomando café, comendo biscoito, eu não gosto disso não. Eu gosto, vai comigo. Né, Ana? Vou lá, Ana, qualquer hora tomar um café na sua casa. Pastor, eu não sei como eu vou evangelizar. Encosta em mim aqui, que nós vamos para a rua junto. Pastor, eu quero aprender a tocar. Tem o Joe, tem eu, tem o João, para ensinar. Irmãos, nós precisamos estar trilhando neste caminho e crescendo na graça, no conhecimento e na expansão do reino de Deus. Nós precisamos ser pessoas e discípulos de Jesus que não medem esforços para fazer a obra do Senhor. Nós, irmãos, precisamos ser igual a Tomé, reconhecer as nossas fraquezas, não parar nelas,
mas se arrepender e dar um novo rumo à nossa vida. Nós, irmãos, precisamos ser servo em tudo o que fazemos. Fizeram uma pipoca, vou levar para o pastor. Isso já é um toque, viu, irmã Franciele? Vou deixar a pipoca para o pastor. Pouquinho, vou levar para o pastor. Vamos limpar o templo, vamos junto. Irmãos, serventia. Nós precisamos ter esse espírito dentro de nós. Mas o que me chama mais atenção na história deste homem é porque nós esquecemos de todos esses fatos notórios dele. E quando nós dizemos Tomé, a gente só lembra de uma coisa. Para mim, crer, eu tenho que ver. E às vezes a gente faz isso com pessoas. A pessoa fez isso aqui de erro com a gente, eu não falo mais com ele não, pastor. Não converso com ele não. Irmãos, ninguém é descartável no reino de Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, o Paulo está escrevendo a Timóteo, ele diz, quando vier, traze a Marcos. Esse mesmo Marcos que deu trabalho lá no livro de Atos, diz que foi motivo de briga entre eles. Traz ele. Ele me é útil ao Evangelho. Nós não podemos ficar olhando para os pequenos erros, as pequenas fraquezas das pessoas. Se você começar a olhar para os pequenos erros e fraquezas das pessoas, você não vai parar em igreja nenhuma. O homem é falho. O homem, ele está dado ao erro. Por isso nós precisamos olhar para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Esse homem, meus irmãos, como já disse, teve uma morte horrenda. Estava ali no seu momento de oração. E um rei encomenda a sua morte e ele morre transpassado por flechas. Quem sabe este homem olha para o céu e diz, eu vou ver ele de novo. Eu vou ver o meu Redentor. Eu vou ver o autor e consumador da minha fé. Quem sabe ele pode ter dito igual a Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua volta. Porque eu cito esse texto de 2 Timóteo 4, a partir do verso 6. Sabe por quê? Porque mesmo se nós percamos a vida no meio do caminho, irmãos, nós não podemos deixar de ser discípulos exemplares que entregam a sua vida para fazer a obra do nosso Jesus. Este homem, mesmo lembrado só por sua incredulidade, ele não deixou. E eu encerro essa mensagem com uma frase de Charles Spurgeon. Ela diz assim: no calor do entusiasmo, o soldado pode morrer pela honra, mas morrer em tortura e zombaria a sangue frio exige uma esperança além da sepultura. Irmãos, eu mandei essa frase em um grupo e eu disse assim: após as Escrituras, há muito tempo não tinha uma frase que falava tanto ao meu coração. Irmãos, no calor da guerra, você pode trocar tiro, você pode dar tiro, tomar tiro, você pode morrer. Não vou dizer que tudo bem, porque não é algo normal. Mas no calor você faz coisas que você nem imagina. Mas agora você dentro de uma cela, sendo torturado, dizendo negar Jesus. Só pode garantir, meus irmãos, que você não negue a Jesus, se você tiver uma esperança vindoura. E a esperança vindoura só pode estar em Jesus. Eu quero dizer a você, aos que estão aqui, aos que me assistem, se você não tem a esperança, eu quero convidar a você a convocar esse Jesus para morar no seu coração. A ser igual a este Tomé, que foi um discípulo exemplar. Mesmo com seus erros e falhas, ele não deixou de agradar, de servir e de morrer por esse Jesus. E eu quero orar com você. Se no meio do caminho você parou, se no meio do caminho você foi ferido, eu quero que você ore pedindo que Deus restitua a alegria da salvação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai, às vezes nós estamos igual a Tomé, querendo ver, Pai, para crer.
tendo, Senhor, que o Senhor já operou o maior milagre em nós, que é a salvação, Pai. Senhor, nós sabemos que os dardos inflamados de Satanás nos fazem chorar. Senhor, às vezes querem nos fazer parar, Pai. Mas, Senhor, nessa noite, nós clamamos a Tua misericórdia, o Teu poder, Pai, para reavivar o dom que há em nós. Pai, assim como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, para ele reavivar o dom, o talento, Pai. Bem, Senhor, eu peço na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai, que há alguém aqui, ou também nos assistindo em casa, que parou, Senhor amado, no meio do caminho, Senhor. Reaviva a fé do meu irmão. Fortalece a fé do meu irmão, Pai. Volta a dar a alegria da salvação. Pai, que nós possamos ser, Senhor meu Deus, discípulos exemplares do Senhor, meu Pai. Discípulos, Senhor meu Deus, que reconhecem os seus erros e falhas, Senhor, mas querem estar onde o Senhor está, onde o agente do Senhor, que é a igreja, está, Pai. Senhor meu Deus, se preciso for, percam a vida, mas não se voltem atrás, Pai. Pai, reaviva, Senhor meu Deus, os que dormem. Pai, dá-nos um novo coração, Pai, para que nós possamos completar a carreira e naquele grande dia, Pai, receber a coroa da parte do Senhor. Assim como os apóstolos foram, os grandes homens foram, Pai, que nós também, Senhor, possamos receber, meu Pai, esta recompensa da parte do Senhor. Pai, se o meu irmão ou minha irmã, Pai, deixou os seus dons e talentos, Senhor, estacionados, Pai, que eles sejam ativados nessa noite. Pai, que eles sejam restituídos, Pai. Senhor meu Deus, e se tem alguém no nosso meio, que em seu coração, Pai, fala que não sabe dos seus dons e talentos, Pai, mostra para ele. Pai, torna nítido a ele, Pai. Senhor meu Deus, para que ele desenvolva, para que a Tua igreja cresça. Oro assim, Pai, crendo no Teu poder. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo estejam com todos hoje para todos sempre. Amém e amém.